hoje eu quero falar de um assunto que há tempos atrás me pediram em meu canal para mim estar falando sobre substrato, qual que eu utilizo. E eu quero conversar com você que está chegando agora no cultivo de suculentas, chegando agora aqui no canal, e você também que já cultiva suculentas há muito tempo. Vamos conversar sobre um assunto muito importante. Ele que é responsável praticamente 100% pela saúde de nossas suculentas, pelo bom desenvolvimento delas, ele que deve ser um substrato aerado, fofinho, soltinho, rico em matéria orgânica e com um substrato bom. Ainda que chova dias e dias, a água vai cair sobre as nossas plantinhas, passar pelo substrato e vazar pelo buraquinho dos vasos, evitando assim o apodrecimento de folhas e raízes de nossas fofinhas gordinhas. Porque nós sabemos que um substrato pesado, barrento, vai reter muita umidade, vai virar um torrão de lama, e isso nós sabemos que é propenso à infestação de pragas, fungos e bactérias que se dá devido ao excesso de calor do sol que vem geralmente pós-chuva. Se você é uma pessoa como eu, que suas suculentas ficam expostas embaixo de chuva até 7 dias consecutivos, como é o caso das minhas, então eu vou estar te ensinando aqui a preparar o substrato que eu uso aqui. Cada um tem o seu jeito, tem o seu substrato, de acordo com o seu gosto e com o seu bolso. Neste daqui, eu vou te dar dicas de como você fazer um substrato totalmente grátis, se você quiser, reaproveitando resíduos alimentares, reaproveitando matéria orgânica que vai proporcionar a aeração no seu substrato. E também vou te falar, de um substrato mais elaborado, mais rico, com uma matéria mais cara um pouco, que vai ainda mais melhorar o seu substrato. Fique comigo até o final. Eu sou Walter Leste, Paixão pela Natureza. E se você gostar do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixa um joinha aí pra mim. E vamos agora aqui no passo a passo. Eu estou mostrando aqui para vocês esse meu bacião de substrato que eu já preparo. Eu ensaco ele agora e à medida que eu vou precisando utilizar, fazer os meus plantios e replantios, é só eu vir que ele já está preparado. É necessário que tenha 50% de matéria sólida, como no caso as terras que eu vou estar te mostrando aqui, são esses 6 baldinhos, e 50% de matéria orgânica que vai fazer com que o seu substrato fique fofo, solto e aerado, que no caso eu estou mostrando aqui mais 6 baldinhos. Nós temos aqui 2 baldinhos de terra comum, pode ser terra de barranco, terra de chácara, no meu caso é a terra da minha chácara aqui. 2 baldinhos de terra vegetal ou substrato para plantas, já bem fofinho, esse já é bem mais elaborado, bem melhor, é uma terra bem preparada. E aqui nós temos 2 baldinhos de turfa. A turfa, ela é uma terra especial, nela encontra-se pedacinhos de cascas de madeira, cascas de sementes, pedacinhos de carvão. Então essa turfa é uma terra já das 3 que eu mostrei, ela está em primeiro lugar aqui na qualidade. Agora, se você não tiver a turfa e não tiver recursos financeiros para comprar, você pode estar fazendo o seu mix de substrato para suculentas somente com essa terra que eu mostrei aqui, que é terra comum de barranco, e com essa terra vegetal aqui. Se você tiver esses 2 e o restante que eu vou te mostrar, já está de bom tamanho. E na sequência nós temos aqui borra de café, que eu vou recolhendo, vou secando no sol, e um mix de cascas de frutas, mamão, melão, banana, de legumes, sementes de legumes, de abóbora, semente de melão. À medida que eu utilizo na cozinha, que eu vou descartar quando eu termino de tirar, na tabuinha mesmo eu já pico bem fininha, já coloco ao sol para secar, e quando tá bem sequinha, bem crocante, eu misturo com a borra de café
aqui, juntos os dois, e você colocando isso aqui no substrato, você vai estar promovendo a aeração, um mix de cascas de legumes também, que à medida que ele vai molhando, que você vai molhando o substrato, ele vai umedecendo e ele vai liberando também vitaminas e nutrientes para o substrato. Totalmente gratuito. Aqui, cascas de ovos, que se você não tiver costume na tua casa de usar muito ovos, eu sugiro que você vai a uma padaria, a uma fábrica de pães e bolos e pede para que eles venham guardar para você. Eles guardam e te dão gratuitamente. Então, mais um ingrediente aqui totalmente grátis. A serrapilheira, que está aqui, eu busco em meio de matinha. Perto da minha chácara tem uma reserva de mata. Vou com enxada, pá e saco. Dou uma carpidinha, recolho o matinho e vou raspando uma camada de 5 centímetros daquele solo por cima, onde vem as folhas, cascas de madeira, pedacinhos de galhos e troncos de árvores meio podrinho. Eu junto aquilo tudo, levo, deixo secar e quando fica seco eu passo por peneira, com a mão bem forte, uma peneira grossa, e ele esfarela e fica desse jeito aqui. Essa serrapilheira, somente ela já era o suficiente para você misturar em qualquer terra que já dava um substrato super aerado, fofinho e rico em micro e macro-organismos. Ao você colocar ele no seu substrato, você está injetando vida no seu substrato que você trouxe de lá do meio da mata, através dos micro-organismos vivos. Você está injetando vida. Essa é uma técnica japonesa que eu aprendi, que eu utilizo no meu bokashi, que eu mesma preparo, e eu aprendi a capturar os micro-organismos vivos lá do meio da mata, e nessa serrapilheira aqui contém. E também totalmente gratuito. Aqui está o carvão vegetal. Você pode estar utilizando ele triturando o carvão vegetal de churrasco, né? Colocar em uma caixa, um saco grosso, o carvão de churrasco, triturar ele. Ou, no meu caso aqui, eu tenho uma carvoaria perto da minha casa. Ela produz o carvão em saca para venda de churrasco para os supermercados e o sobressalente. As sobras, ela empacota em sacos de 50 quilos e vende. Inclusive é bom demais porque ele já vem junto com um pouco de cinza. E a cinza ela é rica em potássio, que vai ajudar também a enriquecer mais ainda o seu solo. Este saco de carvão aqui, onde eu moro, eu compro ele já assim triturado, eu pago R$13 em um saco de 50 quilos. Então você pode ver que é super em conta, né? E aqui agora eu tenho a Carolina Soil. Ela é super leve, fofa, ela não se decompõe, ela não se degenera, não embolora e ela proporciona leveza e aeração para o seu substrato se tornar rico. E aqui a vermiculita expandida, ela é extraída à base de um mineral. Ela parece um isoporzinho, parece uma espuminha, ela é leve, leve, leve demais, ela não se decompõe também. Então, ela junto com a Carolina Soil promove a aeração, leveza, faz com que a água entre pelo vaso por cima, molhe bem a raiz da sua planta e escorre pelos buraquinhos instantaneamente, sem ficar acumulada e sem fazer com que a raiz da sua planta apodreça por conta de terra úmida por muito tempo. E aqui eu tenho a torta de mamona, eu mesma faço, gratuita. Eu vou em terrenos baldios, colho os cachos de mamona, da fruta da mamona, coloco em uma tela para secar e à medida que seca eu tiro as bagas, as sementes da mamona, bem seca, trituro no liquidificador e faço essa torta de mamona aqui que você tá vendo, rica, cheia de nitrogênio para as minhas plantas e também gratuita. Eu até prefiro deixar mais grossa também assim um pouquinho, para ajudar também na aeração do substrato. E neste baldinho eu tenho um mix que eu coloco no meu substrato. Aqui tem farinha de osso, rica em
fósforo. Aqui eu tenho o bocashi, que eu mesma preparo a partir do inoculante, que eu faço a captura com arroz cozido no meio da mata, capturando os micro-organismos. Eu mesma preparo o meu bocashi. Aqui eu tenho esterco de galinha, rico em nitrogênio, e torta de mamona, rica em nitrogênio. Então, aqui, farinha de osso, bocashi, esterco de galinha e torta de mamona, está os ingredientes todos que a planta precisa, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Portanto, aí você tem um substrato completo, rico, fantástico para as suas plantas. Porém, lembrando que se você não tiver recursos financeiros para estar adquirindo a Carolina Soil, não é tão cara, mas às vezes, né, gente, as coisas estão tão difíceis, né, que às vezes não dá para comprar. A Carolina Soil e a vermiculita expandida, se você não tiver esse recurso, não tem problema. Você tem aqui um substrato praticamente gratuito. Você vai ter uma terra gratuita, aqui você tem uma terra vegetal, que você não paga tão caro. Se você também não tiver a turfa, não precisa. Eu uso, né? Porque eu gosto de deixar o meu substrato bem solto, porque as minhas suculentas ficam na chuva, expostas no sol e chuva. Mas se você não tiver esses aqui, não precisa. Com esses dois aqui, e mais esses aqui que não te custam nada praticamente, e mais um pouquinho de adubo, você tem um substrato pronto, rico e saudável. Eu espero que você tenha gostado do assunto, gostado da minha sugestão aqui de um substrato diversificado. E se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa um joinha aí pra mim. Um beijo no seu coração e Deus abençoe a sua vida.